Boa noite, queridos irmãos. É com muita alegria que estamos nesse domingo junto a você, na sua casa. Gostaria que você chamasse sua família para estarmos nesse período falando da palavra de Deus, falando do amor de Deus, falando das coisas que o Senhor tem colocado no nosso coração como igreja. Quero, nessa noite, salientar, queridos, que o nosso culto online, ele tem por objetivo de atingir a igreja, o Ministério Cristão Fé e Vida, mas como é a nossa missão, como são os nossos princípios, como é a forma de visão que o Ministério Cristão Fé e Vida tem, nós somos uma igreja que tem a compreensão de ajudar e trabalhar e fortalecer naquilo que nós podemos o corpo de Cristo. De forma alguma nós temos a intenção de criar um sistema ou fazer com que você seja obrigado a alguma coisa. Pelo contrário, o nosso objetivo, queridos, é que sejamos uma igreja que fala, que dialoga, que trabalha para que todos cresçam de uma forma, querido, colaborativa, de uma forma que nós entregamos alguma coisa para você, de forma alguma impositiva. E eu quero iniciar essa ministração, esse culto, essa pregação, queridos, não vou dizer que fazendo justificativa, não preciso, mas eu quero deixar ponderado algumas coisas. Uma pessoa, há alguns dias atrás, veio no final dos nossos cultos presenciais e brincando, óbvio, né? Ela disse assim: pastor, o senhor... Quem é que falou para o senhor que eu estava passando por essas dificuldades? Eu estava falando alguma coisa sobre medo. E eu disse para ela: olha, foi o teu esposo que falou para mim o que tu tinha e eu vim aqui pregar sobre isso. Queridos, é óbvio que isso não acontece. E eu quero, nesse momento, fazer uma espécie de reflexão comigo mesmo e externar isso para vocês. E, ao mesmo tempo que eu faço essa reflexão, que eu quero externar isso, eu quero pedir perdão. Se alguma vez eu usei alguma coisa que você me disse e lhe expus de alguma forma. A igreja, queridos, e é isso que eu quero começar ministrando nessa noite, a igreja ela tem uma responsabilidade, ou ela tem um intuito de servir ao corpo de Cristo. Se nós formos analisar, querido, a história da igreja, desde o momento em que nós começamos a ler, lá no Velho Testamento, o povo de Israel tomando uma posição a qual Deus tinha escolhido eles. Nós podemos observar, queridos, que Gênesis fala de um homem chamado Adão, a qual foi o primeiro homem, ao qual Deus deu a ele uma condição, e por ser o primeiro homem e por ser a origem, ele tinha uma capacitação muito grande. Ele tinha não só um potencial, mas ele desenvolvia esse potencial. Ele desenvolvia essa compreensão, e por isso o texto diz que ele andava diariamente com Deus, e na viração do dia, Deus vinha conversar com ele. Adão, então, era um homem que tinha o privilégio de ter um conhecimento maior. E por ter esse conhecimento maior, quando lhe é proposto, lhe é colocado, a mulher vem e fala o que a serpente lhe tinha dito, e o homem come do fruto, ele começa a compreender o bem e o mal. Vamos entender isso, querido. Não no sentido, querido, que ele não tinha a capacidade de julgar as coisas, não. Mas o fato é que o homem, ele cobiçou aquilo que era o lugar de Deus, nesse sentido, a grosso modo. Então, queridos, quando nós estamos falando de igreja, a gente tem que olhar Adão. Sim, a gente tem que olhar Adão. Olhar Adão
e vê a forma que ele trabalhava diante de Deus. E qual era a forma que ele trabalhava diante de Deus? Deus disse para ele que ele cuidasse e cultivasse o jardim. Então, a igreja, de forma alguma, ela pode sair desse primeiro, vamos dizer assim, mandamento de Deus, no sentido de que Deus tinha feito essa ordenança ao homem, de cultivar e cuidar. Cultivar no sentido de preparar, de trabalhar, de se esforçar, de manter aquilo que o Senhor já tinha lhe dado. Hoje, né, nós temos uma discussão muito grande como povo, e a igreja ela tem que entrar nessas discussões. A igreja ela tem que sair de um sistema, e por isso que eu falei no início que nós não queremos impor nada. Queridos, hoje é muito fácil você manipular. E a igreja hoje, em muitos sentidos, ela tem muito mais uma forma de entregar uma doutrina que prende, que cativa as pessoas, não no sentido do cativar de amor, mas do cativar por medo. E eu estou discorrendo nessa noite, e essa é a introdução para nós compreendermos uma coisa simples. Nós, como igreja, o Ministério Cristão Fé e Vida, ele quer entrar naquilo que é o plano de Deus completo, na plenitude. Porque eu quero falar com todas as letras, eu entendo que hoje a igreja, ela não vive essa plenitude. Por quê? Porque a igreja ela se interessa muito mais pelo monetário, ela se interessa muito mais por aquilo que ela está recebendo para trazer uma palavra diante do povo. Mas essa palavra ela é como? E aqui, queridos, cabe a gente salientar. De forma alguma nós queremos uma honra que não é nos devida. Eu, como pastor, eu tenho a honra de servir pessoas tão boas quanto muitos que estão me escutando agora. Pessoas que têm um caráter, têm uma forma, têm um jeito de ser, e essa é a minha honra. A minha honra maior é essa, é servir essas pessoas. Mas, no entanto, hoje a igreja que nós vivemos, a igreja atual, ela diz que as pessoas têm que honrar o líder. De que forma honrar esse líder? Obedecendo ele cegamente. E eu tenho trazido isso e tenho enfatizado isso, e isso é algo, querido, que eu sempre falo, que a repetição é a mãe do aprendizado, é a palavra. Por isso, querido, nós incentivamos que você leia a palavra. Para quê, querido? Para que você sonde o que eu estou falando. Semana passada a gente trouxe uma palavra falando da importância de nós evangelizarmos. Por quê, querido? Porque hoje em dia as pessoas elas não têm mais esse pensamento. Foi perdido o mandamento, a ordenança de Cristo Jesus, que ele disse, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Não, hoje nós temos uma qualificação de testemunho. Ai, a minha vida é o meu testemunho, mas a gente não fala. Cara, tu já entendeu que Cristo Jesus, ele é aquele que pode te salvar do inferno? Opa, para um pouquinho, o que é isso, pastor? Inferno? Não fala essa palavra, porque no meu cotidiano, hoje em dia, as pessoas não falam mais sobre esse assunto, porque esse assunto é um tabu. Não, queridos. Nós, como igreja, nós temos que ampliar a nossa compreensão, ou melhor, nós temos que recalibrar, ou melhor, nós temos que alinhar, ou melhor, nós temos que voltar. A reforma fez 501 anos, não lembro exatamente, mas, na verdade, nós precisamos de uma nova reforma em que aspecto, querido? Que a igreja volte à sua essência. É muito fácil hoje se dizer, eu tenho Deus, mas eu não comungo com meus irmãos. Eu tenho Deus, mas eu continuo com ódio da pessoa. Eu tenho Deus. Querido, se nós formos ler os textos, nós vamos ver que a nossa natureza, ela é uma natureza que nos desvia da presença de Deus. E nessa noite eu quero falar exatamente sobre isso. Eu estava lendo algumas coisas, alguns escritos, escutando algumas ministrações de alguns pensadores, de algumas pessoas, e tudo isso porque começou a me vir esse pensamento que a nossa natureza, nós por natureza,
somos pecadores, mediante Adão. Adão pecou, todos pecaram. 1 Coríntios fala isso, né? Que o homem Adão, ele pecou, e aí todos os homens posteriores a ele vêm com esse estigma, e é uma coisa muito engraçada, queridos. Muitas vezes nós pensamos que a nossa natureza, e aí hoje, e é sobre isso que eu estou começando a falar, a igreja ela tem uma responsabilidade. Ela tem uma responsabilidade de trazer as pessoas para a presença do Senhor, no sentido de quê? De compreender cada vez melhor a Escritura. Mas, por uma decorrência da forma como as pessoas elas querem beneficiar a si próprias, o eu, a igreja ela passou a ser algo que começou a ser construída para que homens, para que líderes. A gente estava falando sobre um determinado segmento de pensamento esses dias, em uma célula, e eu estava explicando para o pessoal. Existem alguns pensamentos, querido, que só têm um objetivo, pensamentos religiosos, né? Que é o quê? O domínio. O domínio no que sentido? Eles querem coordenar as coisas que estão à sua volta. E por isso, o que eles fazem? Eles influenciam na educação, eles influenciam na religião, eles influenciam na política, eles influenciam em todas as áreas para quê? Para que eles tenham domínio. Para quê? Para que eles sejam beneficiados. Isso é palavra de Deus? Não. Porque o Senhor Jesus, ele disse que ele mesmo sendo o Pai, ele mesmo sendo o Filho, que veio por através do Pai, ele, por suas dores, mostrou o que é servir. Filipenses, capítulo 2, diz que ele não achou por usurpação ser maior que Deus. Antes, se humilhou, se colocando na forma de servo. Servindo quem? Servindo a todos nós. Porque a palavra diz que ele morreu por todos nós para quê? Para que o pecado fosse tirado. Mas aí o que acontece, querido? No decorrer desse tempo, e hoje o tempo que nós vivemos, e se você ainda não entendeu o que nós estamos falando nesse novembro, nós estamos falando sobre um pensamento de arrependimento, de mudança de mente. Mas para mudar a nossa forma de pensar, nós temos que entender o seguinte: o ser humano, por natureza, ele se desvia de Deus. Se nós formos lá ler Gênesis, nós vamos notar que lá em Gênesis, o homem Adão, a mulher Eva, eles chegam diante de Deus e Deus diz assim: aonde tu estavas? Ele disse: Senhor, vi que tu estavas vindo e tive medo. E esse medo, querido, ele entrou no nosso coração e ele vive dentro de nós, no sentido de que a igreja também ela colocou esse pensamento errado, e eu não quero aqui, de forma alguma, e eu estou fazendo desde o início dessa pregação, algumas coisas eu estou falando para não parecer que eu estou batendo em alguma congregação, mas a gente observa que a igreja ela teve um padrão de ensino de que homens deveriam se confessar a homens. E aquele homem que tinha uma posição sacerdotal mais elevada, ele daria uma punição àquela pessoa. Eu não esqueço, eu fui desse pensamento muito tempo. E eu me lembro que eu cheguei um dia na fila do confessionário para confessar os meus pecados, vamos dizer assim, e eu me apeguei falando para aquela pessoa, e aquela pessoa diz assim: ó, vai lá e reza tanto, e tu está absolvido. E eu saí, fui para o banco, né? E isso é uma lembrança muito vaga na minha mente, e eu me lembro de eu ajoelhado. A minha igreja ela tinha uns bancos de madeira grandes, com um lugar para se ajoelhar, assim, e eu ali rezando. Queridos, isso é uma condição que a nossa natureza, entenda isso que eu estou falando, a nossa natureza, quando ela é exortada, ela tem uma tendência a remorso. Presta atenção nisso. Remorso é um sentimento de que, ai, que triste, ai, que ruim o que eu fiz. Mas se houver uma possibilidade novamente, eu faço e vou para diante daquela pessoa e confesso de novo, recebo uma penitência, mas eu não quero abandonar. O arrependimento, por sua vez,
é diferente. Ele cria em mim um sentimento de não querer mais voltar àquela situação. Eu já convivi com algumas pessoas, queridos, que elas tiveram uma desventura e por alguma situação elas acabaram tirando a vida de alguém. E, queridos, eu falo para vocês, por ter conversado com várias pessoas nesse sentido, porque é uma coisa horrível, e me chama a atenção em específico um rapaz, que eu estava conversando com ele sobre essa questão, ele me contando que ele tinha tirado a vida de outra pessoa, e eu perguntei para ele, mas, amigo, que sentimento fica no coração da gente uma situação dessa, porque ela é pesada, né? E ele disse assim, pastor, é a pior coisa do mundo. Eu vejo a cena todo dia, e eu perguntei para ele, e cara, tu te arrepende disso? E ele disse, pastor, se eu pudesse, eu voltaria de novo àquele lugar e não cometeria aquele crime. Queridos, e essa pessoa começou a falar isso e tu via nela uma dor por aquilo, um sentimento assim de sofrimento por aquele ato feito. Isso é um arrependimento. E eu não quero de forma alguma, querido, dizer que você não se arrependeu dos seus pecados, porque a palavra de Deus diz que, mediante a nós confessarmos Cristo Jesus e pedirmos perdão dos nossos pecados, esses pecados são perdoados automaticamente, como se nunca houvesse sido cometidos. E essa é a característica da compreensão de um arrependimento verdadeiro e que o que nós, Ministério Cristão Fé e Vida, compreendemos sobre um arrependimento diante do Senhor. Sim, sem dúvida nenhuma. Mas há um problema muito sério que hoje, queridos, o nosso confessar ele é um confessar da boca para fora. Por quê? Porque eu digo assim, eu tive problema com esse, com aquele outro, mas o sangue de Jesus me limpou. E eu não quero mais conversar sobre o assunto. Eu não mexo na ferida no sentido de que a ferida ela tem que ser curada de dentro para fora. Uma ferida que é só limpada ali por fora e não se cuida para se limpar por dentro, no sentido da pessoa que está limpando ali, ir lá no fundo e tirar as sujeirinhas que tem. Ela pode criar uma casca por fora, mas infeccionar por dentro. E o problema todo é que no mundo que nós vivemos hoje, as pessoas, elas vivem um sentimento, e aí, queridos, isso é uma coisa muito séria, as pessoas vivem uma igreja, um sistema que eu poderia chamar de terapêutico. Eles leem, por exemplo, a gente estava lendo na sexta-feira, o texto lá de Lucas, capítulo 24, né? O final do capítulo, o último capítulo de Lucas, que Jesus está abençoando os discípulos, ele está impondo as mãos sobre eles, e ele vai subir aos céus para ir sentar à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar vivos e mortos, como o texto fala. E o interessante é que ele está fazendo isso, querido, ele diz assim, vão para Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Querido, pensa na situação dos discípulos. Quando eu estava falando isso, eu fiquei pensando, meu Deus, olha que interessante, eles viram Jesus manifestando poder. Eu particularmente, tenho um pensamento assim, que eu ficaria de boca aberta, eu ficaria ali olhando aquilo impressionado. Dois casos principais que me surpreendem, né? Um caso que as pessoas, a maioria delas não falam, que é aquele rapaz com a mão ressequida. Diz que a mão dele era atrofiada, então era uma mãozinha, né, atrofiada, a mão dele era atrofiada, a mão dele era ressequida, tem uma tradução, então não dá para saber exatamente se ela era só recuada ou se ela era seca mesmo, se era um braço curto, não dá para ver muito bem isso. Mas Jesus chega e diz para ele, vem para o meio, vem para cá. E no momento que aquele rapaz ele vem para o meio, que ele vem para o centro,
Jesus fala com ele e ele estende a mão. Cara, imagina isso. Imagina isso, o braço seco, a mão atrofiada, e Jesus diz, estende a mão. E é muito louco isso, gente. Até o barulhinho ficou legal, né? E a mão dele é restituída e ele fica com uma mão perfeita. Isso na frente de todo mundo, e todo mundo, uau, o que é isso? Pedro, né? Apesar disso ser algo tremendo, Pedro está junto com Jesus e eles chegam numa casa de um homem e aquele homem tem a sua filha doente e a menina morre. Jesus entra com seus discípulos e fala algumas palavras e aquela menina que era morta volta à vida. Cara, eu acho que os discípulos eles tinham um sentimento assim, cara, isso é sensacional. E Jesus, no meio de tudo isso, ele diz assim, vós tereis poder para isso e muito mais. Só que, no meio de tudo isso, ele diz para eles, vão para Jerusalém até que do alto sejais revestidos. É como se fosse um último teste para a vida deles. E eles vão para Jerusalém. E lá eles esperam 120 dias. Amigo, sabe que hoje em dia, o sistema terapêutico que nós temos nas igrejas, da pregação de um evangelho triunfalista, de um evangelho que tudo posso, tem nos transformado em pessoas que têm vivido um sentimento que a nossa natureza ela pode continuar imperando? Sim. Porque no momento em que os discípulos eles ficam 120 dias esperando, eu creio que a reflexão deles não foi, e o texto diz que eles ficaram unidos em oração, não há nenhum relato bíblico sobre isso. Quando a gente chegar lá diante dos discípulos, a gente vai perguntar o que eles fizeram esses 120 dias, mas eu acho que eu vou dizer para você, porque a compreensão é simples, eles oraram. Eles adoraram o Senhor, eles ministraram diante do Senhor. Para quê, queridos? Para que a natureza deles não tomasse mais poder sobre eles. E dessa forma, as coisas que eles queriam, as coisas que, os sentimentos de compreensão sobre política, sobre ideologia, sobre pensamentos por causa do lugar onde eles nasceram. Tudo isso, querido, é algo pautado nos dias de hoje. A pessoa ela está sofrendo porque ela nasceu numa comunidade pobre e não sei o que. Aí nós colocamos a culpa no meio por causa da situação que nós vivemos. Pastor, mas o senhor não conhece meu esposo. Meu esposo é uma pessoa difícil. A natureza dele é difícil, sem dúvida nenhuma. E a tua natureza é uma natureza complexa também, no sentido de que você volta a cada dia à sua forma que você é mesmo. E tudo isso nos leva a quê? A desistirmos de viver uma transformação, um arrependimento completo diante do Senhor. Porque é muito mais fácil, querido, eu criar artifícios, eu criar situações, eu criar algumas artimanhas do meu coração e dizer, Deus sabe como eu sou. Não, querido, há uma necessidade de mudança. Há uma necessidade de uma vida firme diante do Senhor. Eu quero que você abra, quase 30 minutos de pregação e agora que eu abri a Bíblia. Mas vamos abrir a Bíblia em Efésios. Eu estava falando na ceia que nós começaríamos a trabalhar nesse texto na segunda-feira, mas não houve possibilidade. Provavelmente na próxima semana nós estaremos começando a fazer esses vídeos, queridos, falando sobre livros da Bíblia. E eu quero que você abra lá em Efésios, capítulo 2. Melhor, vamos ler do capítulo 1, versículo 21 em diante. Falando de Cristo, diz assim: muito acima de todo principado e poder, e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste mundo, mas também no que há de vir. E colocou todas as coisas sob seus pés,
e o fez ser cabeça da igreja sobre todas as coisas. Cristo, o cabeça sobre todas as coisas. Tudo é tudo. E vos vivificou, estando mortos em transgressões e pecados. O que é isso? Na nossa natureza. Ele nos trouxe vida, mesmo nós vivendo em tudo isso. E o texto de Efésios vai explicar melhor. Nos quais, no passado, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. O que ele está falando disso? Do pecado que houve por através de Adão, na natureza que há no nosso crescimento, pelo meio em que nós vivemos, pela forma que nós fomos criados, por tudo aquilo que existe dentro de nós, que às vezes a gente diz, eu não entendo, parece que dentro de mim há alguma coisa que não me permite viver tudo isso. E aí o que a gente cria? A gente cria artifícios, a gente cria formas de dizer que está com Deus, mas, no entanto, a gente não tem um arrependimento completo dentro do nosso coração. Muitas vezes nós temos um remorso que vai e que volta. Tem um irmão que ele se indigna comigo quando eu digo para ele assim, cara, você precisa ser transformado por inteiro. Não é só parte. Não é só alguma coisinha que tem que melhorar. É ser mudado por inteiro. E aí eu me lembro sempre de uma argumentação de uma pessoa que eu conversava, que ela dizia assim, mas eu nunca matei. Ora, querido, você nunca matou, glória a Deus que você nunca matou, por isso você não está preso. Mas isso é pouco, porque o fato de nós não termos feito alguns crimes que nos levariam à prisão, não nos qualifica como pessoas boas. Por quê? Porque, querido, muitas vezes nós matamos sonhos, muitas vezes nós nos tornamos pessoas que... tornamos pessoas que acabam com a vida de outros por aquilo que a gente fala. Queridos, a fofoca é uma das coisas mais terríveis que existe. O pré-julgamento é uma das sentenças mais tiranas que o ser humano faz sobre a vida do outro ser humano. O julgamento precipitado, a má vontade. Queridos, eita, pastorzinho, agora criou um baita problema para o pastorzinho aqui. Queridos, se tem uma coisa que me deixa maluco, é má vontade. Nunca vem trabalhar comigo se tu não estiver disposto a arregaçar a manga mesmo e ir adiante. Se tu não está a fim de entregar tudo. De entregar, tipo assim, ó, cara, a gente foi fazer o forro da igreja aqui em Santo Ângelo. E aí um irmão amado, o irmão Luiz, um dia ele chegou para mim e disse, pastor, fiz um propósito com Deus e eu vou chamar mais um amigo meu e eu sozinho começando a fazer o forro da igreja. E, queridos, são bons 15 por 10, são 150 metros quadrados. Eu não ia fazer sozinho, eu ia morrer trabalhando e ia demorar não sei quanto tempo. E aí ele chegou e disse assim, não, pastor, eu chamei mais uns amigos meus, nós vamos fazer e vai ser bênção. E um dia era tarde da noite, e aquele irmão cansado, ele tinha trabalhado o dia inteiro e no final da tarde ele sempre vinha. Eu disse, vamos deixar para depois. Não, pastor, vamos fazer até tal lugar, esse aqui é a minha meta hoje, porque nós vamos fazer. E aquele dia, eu olhando aquele homem, eu aprendi assim, cara, às vezes nós desistimos com muita facilidade. Nós desistimos com muita... muito rápido a gente desiste. Por quê? Por causa da nossa natureza, queridos. E, como eu estava te falando, eu detesto aquela má vontade. Cara, faz o melhor. Mas aí a gente se justifica. E aqui, o apóstolo Paulo está falando, cara, vocês foram vivificados. Quando os apóstolos lá em Jerusalém, eles esperam, eu creio que Jesus fez uma transformação no coração de sentimento, de vontade, de querer, de arrependimento completo no coração deles. E é isso que nós precisamos nesse tempo. Um arrependimento completo a ponto de que, versículo 3, no 2 ele fala dos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós tínhamos
conversa em tempos passados, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos, por natureza, filhos da ira, como outros também. Mas Deus, que é rico em misericórdia, ato de compaixão, né? Rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvo, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas épocas vindouras as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco, através de Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de nós, e é dom de Deus. 1 Coríntios, capítulo 12, fala do dom da fé. É uma fé extraordinária. Não é a fé que nos faz dizer assim, ó, não, eu creio que Deus está comigo. Eu creio que Ele está em todos os lugares. Não, é uma fé que vai avante. E quando Ele está falando aqui de tempos vindouros, eu creio que é um tempo que ainda há de vir ainda. Não veio na plenitude isso. E o que vai acontecer? Nós vamos manifestar, querido, um avivamento, ou melhor, Cristo vai manifestar um avivamento em nós tão grande, que as nações vão vir e vão se entregar para Cristo. Mas não há como esse avivamento completo vir sobre nós, e quando eu estou falando isso, se você é uma pessoa que está ligada no que pastores falam nas congregações, ou qualquer coisa desse tipo, você nota que o Espírito Santo nesses últimos dias tem nos levado a uma compreensão, tem nos levado, nos empurrado a uma espécie de funil, a uma espécie de final, de que as coisas se estreitam. Se estreitam para quê? Porque a palavra diz que muitos vão se perder. O amor de muitos esfriará. Mas, querido, há um povo remanescente que permanecerá firme no propósito. Que propósito é esse, querido? Mesmo na dificuldade, adorando Cristo Jesus e permanecendo naquilo que é o quê? A compreensão. Minha natureza é caída. Mas mediante ao nome de Cristo Jesus e a minha fé nele, a minha vida é totalmente transformada e eu me torno uma pessoa nova, completamente nova, com o meu coração curado de todas as mazelas e todas as consequências das minhas próprias decisões, mas um novo homem, uma pessoa em plenitude, pleno, em Cristo, não por mim, não pela minha forma de ser, não pelo meu poder, não pelo que eu andei até aqui com Jesus, mas por causa dele. E eu quero completar, né, lendo ainda mais uma parte, que diz assim, não vem de obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus estabeleceu para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que vós no passado éreis gentios na carne e chamados à incircuncisão, pelo que na carne se chamam circuncisão feita por mãos, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança, sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, chegastes perto pelo sangue de Cristo. Então, querido, isso significa o quê? E é o que eu estou falando desde o início dessa ministração, é o que eu falei semana passada. A pregação do Evangelho, o ide, pregai o Evangelho a toda criatura, significa que eu tenho que manifestar a outras pessoas aquilo que eu recebi de Cristo, que é o quê? Em primeiro lugar, um arrependimento completo, um confessar, óbvio que essa ordem,
ela é uma questão muito complexa, porque o arrependimento ele vem por um sentimento que eu vou recebendo Cristo e eu vou compreendendo algumas coisas e ele vai ficando completo esse arrependimento. Mas é arrepender-se, confessar Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e viver nele. Por através de tudo isso, querido, mas eu tenho que passar às outras pessoas tudo isso que eu tenho vivido. Para quê? Para que a igreja ela se torne sarada, não se torne só uma igreja terapêutica, mas se torne uma igreja de poder, uma igreja de mudança, uma igreja que vai e faz diferença ao mundo em que vivemos. Queridos, é importante nós entendermos que nós precisamos viver na plenitude daquilo que o Senhor tem para nós. E aí cabe a minha conclusão da seguinte forma: nós temos que viver de uma forma a compreender a suficiência. Você sempre ouviu falar, nós temos que nos alegrar em ter o suficiente. Mas nós temos que compreender, em primeiro lugar, que Cristo Jesus é suficiente para nós. Suficiente para o nosso viver, suficiente para o nosso andar, suficiente para cada dia. Eu tenho recebido do Senhor o suficiente, no sentido de que Ele é tudo o que eu preciso. Né? Mateus fala que nós temos que nos alegrar por aquilo que temos. Né? Quando Cristo Jesus, lá em Mateus, fala da oração do Pai Nosso, ela diz assim: o pão nosso de cada dia nos dai muitos dias. Não. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Por que esse sentimento? É um sentimento de suficiência do próprio Cristo sobre nós, mas de todas as coisas que estão ao nosso redor. Mas, pastor, então eu não posso querer ter mais? Pode, querido. Mas esse mais não pode te tirar da presença do Senhor. Você ter o melhor carro, você ter a melhor casa, você colocar o seu filho na melhor escola, isso é suficiente para o ser humano. Você estar num bom clube, você ser uma pessoa que se diverte, você ser uma pessoa que tem um hobby, tudo isso é suficiente, querido. De forma alguma eu prego aquele sentimento de pobreza, não. Mas essas coisas, elas não podem ser o nosso foco principal. Por exemplo, eu falei isso e agora a gente está num problema sério. E aqui, queridos, eu não quero entrar em nenhum tipo de mérito, há discussões sobre o assunto, mas nós estamos caminhando como país a uma segunda onda dessa pandemia. Eu nunca tive um número tão grande de amigos meus, de irmãos, uma quantidade tão grande de pessoas com o vírus, como nós estamos agora. É incrível. Subiu bastante. Por quê? Porque as pessoas pararam de se cuidar. Porque as pessoas pararam de se proteger. O mesmo sentimento, queridos, é em relação a tudo isso que eu estou vivendo como igreja. A igreja ela parou de entender que a suficiência de Deus, ou o próprio Cristo, é suficiente. E daí ela começou a buscar querer mais, dizendo que é para a honra e glória dele. Quando eu perco a comunhão com meus irmãos, eu penso, eu sou suficiente. E o eu nasceu para morrer. Então, queridos, eu não quero me delongar nessa noite, mas eu quero pontuar algo para você nesse final de ministração. É tempo, querido, de nós buscarmos o Senhor como nunca buscamos. Se você quer ter algo de Deus que você nunca teve, busque a Ele como você nunca buscou. Viva em uma forma nova que você nunca viveu. Pastor, eu tenho uma dificuldade de ler. Leia. Pastor do céu, eu gosto de ficar só naquela radiozinha lá e a música. Escute um pouquinho de música cristã, música que edifica. Ah, pastor, mas eu tenho dificuldade em orar. Dedica um tempinho de oração. Dedica um pouquinho de tempo para meditação.
E isso vai fazer com que, queridos, que esse texto de Efésios que eu li para você se complete na sua vida. Nós vamos falar mais dele na semana que vem, mas eu quero já deixar isso para você. Você tem que querer estar na presença do Senhor. Quero orar contigo. Feche teus olhos, curva tua cabeça. Esse momento não é momento de você dar a mão para a sua família, porque eu quero orar específico sobre a tua vida. Pai, eu quero orar para que nós venhamos a entender, Senhor, que Tu és um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus de graça, que quer entregar a cada um de nós uma plenitude daquilo que Tu és. Evangelho de João, capítulo 10, diz que Tu veio nos trazer vida e vida que vale a pena ser vivida. E muitas vezes o nosso erro é achar que a vida que vale a pena ser vivida é uma vida que ela está pautada única e exclusivamente pelo nosso eu, e não é. A vida que vale a pena ser vivida é uma vida na Tua presença, e a minha oração é simples e pequena nessa noite. Mas é que cada um que está nos escutando, não importa o lugar onde esteja nos escutando, venha viver uma vida na Tua presença. Vem com Teu Espírito Santo e nos chama à oração. Vem com Teu Espírito Santo e nos enche de poder para que o último tempo seja melhor que o primeiro tempo, Senhor. E que a Tua graça faça diferença para que Teu nome seja honrado, em nome de Jesus. Amém. Queridos, importante estarmos juntos. Quero que você esteja conosco na próxima quarta-feira. Vamos trazer uma palavra importante para você. Você esteja conosco na medida que for possível diante de tudo isso que a gente está vivendo. Eu não sei como vamos viver os próximos dias. Há uma possibilidade de algumas restrições novamente. Mas tudo isso, querido, num único pensamento. Cristo Jesus, o centro do meu viver. Que a graça do Senhor esteja sobre ti. Não esquece de estar entregando o teu dízimo, tua oferta, tua primícia, alimento, vestuário. Ah, pastor, mas é verão, não precisa, querido. Há necessidade, sim. Tudo aquilo, querido, que nós estamos entregando, se nós entregarmos como se tivéssemos diante do próprio Deus, tudo isso reverte em bênção para nós. E não é por isso, mas é por causa que Ele ordenou assim. Que a graça e o amor do Senhor te acompanhem toda essa semana, que você fique cuidado pelo Senhor. Semana que vem, continua essa ministração, você é nosso convidado especial. Que o Senhor te guarde e te acompanhe, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.